Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o podcast da vida real. Hoje temos o prazer de receber aqui o autor do livro Mentalidade Afetiva e educador social, Rodrigo Martins. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. E sempre quis, estou realizando meu sonho aqui, participando do seu podcast. Que legal. Como a gente já comecei falando sobre mentalidade afetiva, como é que surgiu a ideia de criar esse livro? Tem uma história interessante, né? Então, eu sempre gostei de ler, né? Principalmente antes da internet, eu lia bastante livro, sempre gostei de ler. Eu acho que o sonho de todo leitor talvez seja ser um escritor um dia, né? Tá do outro lado, como quem escreve e tal. Eu acho legal essa questão de deixar um legado, de deixar uma marca, de não passar em branco pela vida, né? Então eu sempre tive um desejo de escrever um livro. Aí eu fui escrever sobre o quê? Tudo que tem para ser escrito já foi escrito nesse mundo, né? Falei, cara, eu queria uma ideia, assim, mas que fosse uma ideia original, sabe? Um nome impactante, tipo inteligência emocional, uma ideia que valesse a pena de escrever um livro. Pensei, não saiu nada, e um dia eu pedi para Deus, falei, Deus, se me der uma boa ideia, eu vou escrever um livro. Né? E aí passaram anos, já tinha até esquecido, tá? Aí até que um belo dia, eu fui tomar um café da manhã na padaria, e a Andreinha, né, minha esposa, que já esteve aqui no podcast também, ela falou, chegamos na padaria e falou, nossa, mas que mesa suja, que horror, vamos ser uma gerente. Ela falou? E ela tem de mau humor, ela acorda de mau humor, né? A pessoa noturna, então ela acorda de mau humor de manhã, normal dela. Eu conto essa história com a autorização dela. E ela falou, nossa, mas que absurdo, vou chamar o gerente, aquela coisa toda, né? Aí eu falei, calma, amor. Não precisa ter essa mentalidade agressiva aí, tem uma mentalidade afetiva. Cara, essa é a ideia. Yes! Chegou a ideia, uhul! Ela falou sem entender nada, que ideia. Na hora? Que ideia. Do livro! Que livro? Ela não entendeu nada, né? Eu nem sabia que eu tinha a ideia de escrever um livro. Aí surgiu a ideia, mentalidade afetiva. Cara, que legal. Aí na hora eu pus no Google, mentalidade afetiva, não tinha nada. Falei, não acredito que ninguém pensou nisso antes. E foi engraçado que eu tinha tanta assim, vontade de segurar a ideia que eu, na mesma semana, já fiz um domínio na internet, fiz redes sociais, tudo só para segurar o nome. E aí fiquei com o nome. Uns 6 meses depois eu comecei a escrever. Certo. E aí eu falei, nossa, agora que eu já tenho a ideia, eu tenho que escrever, né? E aí foi um desafio, porque eu falei, e agora eu vou escrever sobre o quê? E aí comecei, nesses 6 meses, foi o tempo de pensar, de amadurecer bem as ideias, até começar a escrever um livro. Aí eu parto do princípio seguinte, eu tenho muito costume de ver TikTok, Instagram, eu vejo o quê? O YouTube. Os influencers, eles guerreiam uns com os outros, sabe? Tipo, para você validar uma ideia sua, você tem que esculachar o outro. Ah, dizem por aí isso. Aí eu digo o contrário, assim. E aí vira uma guerra. Porque um quer contrariar o outro, porque como se dependesse de sacanear o outro, de invalidar a ideia do outro para promover a sua própria ideia. Eu acho isso muito feio, sabe? Eu comecei a pensar muito sobre isso. Falei, nossa, como o mundo está agressivo hoje em dia. E não só na internet, no mundo presencial também. Então eu presenciei várias cenas de pessoas que começam a brigar por nada, sabe? E aí isso foi me motivando. Eu começo com a primeira fase do livro, O Mundo Anda Tão Complicado. De fato, né? Parece que com o desenvolvimento da internet, que todo mundo pode dar opinião, e aí agora cada um dá a opinião que quer sem muito filtro, né? Isso torna a vida muito pesada. E é sobre esse peso que eu começo a escrever. Aí eu comecei a pensar, puxa, como é que a gente chegou nisso, né? Como a gente foi parar nesse mundo? E aí eu comecei a pensar e descobri o seguinte, que nós fomos ser condicionados, nós somos condicionados a ser assim, né? Que tem literatura que fala sobre isso, né? A arte da guerra, dividir para conquistar.
Tem vários livros que falam sobre essa questão de manipular as massas. Então a gente joga uns contra os outros para ter o controle, né? Isso que a elite econômica sempre fez de todas as épocas da humanidade. Com guerras, com conflitos internos, e isso vai crescendo cada vez mais, né? Conflito entre torcidas de time, conflito político, né? Hoje em dia a cadeirada é o novo normal. Né? Tá normal agora banalizar a violência e tal. E depois de passar por muitas experiências assim, bastante complicadas, eu comecei a desenvolver. E se a gente tivesse uma nova forma de mudar isso? Como que a gente vai pensar no amor de uma forma prática? Porque quando a gente fala amor, vem duas ideias. Né? Ou você tem o amor romântico, o amor é o fogo que arde sem se ver, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor é poético. E outras pessoas falam, não, esse negócio de amor não existe, isso aí é um efeito de hormônio e é só a matéria que existe, esse negócio de amor, isso não existe. Então eu falei, puxa vida, né? Como é que a gente pode pensar o amor de uma forma racional e que ao mesmo tempo seja algo leve, sabe? E assim, eu não quis me colocar no lugar de um coach, né, que fica cagando regra, faça isso, faça aquilo, acorda cedo, toma banho gelado, e fica cagando regra e dizendo o que você tem que fazer a todo momento. Eu quis fazer um livro que fosse de igual para igual, sabe? Uma forma de acolher o leitor. Um livro em que você possa ler e conversar com o autor de uma forma leve, de uma forma fluida. Inclusive é um livro fininho, né? Ele tem 100 páginas só, mas é de propósito, porque ninguém tem paciência de ler hoje em dia. Sim. Né? Depois que a gente viciou, eu também sou viciado em internet. Né? Agora que eu entrei no meio literário, que eu comecei a ler mais livros. Agora eu estou redescobrindo o prazer de ler. Mas as pessoas têm dificuldade de ler livros. Eu queria que fosse um livro leve, que a pessoa pudesse se identificar e se sentir bem com a leitura dele. E como é que foi o processo de criação? Vamos supor, tô tomando banho, veio uma ideia aqui, putz, deixa eu escrever. Ou tô assistindo uma série, vendo um filme, ouvindo alguma música. Foi exatamente assim, veio espontâneo, né? Então, quando dá vontade de escrever uma ideia na cabeça, nossa, eu já vou sentar e vou escrever. Escreve um pedacinho e sai. Isso, é o quanto durar a ideia. Vem aquele fluxo e tal, chega uma hora que o fluxo para, aí não tem mais nada para escrever, aí eu salvo e deixo. Aí em outro momento, né, aí varia muito com a agenda da gente, né? Eu gosto de escrever mais pela manhã. A Andreinha e o Felipe, eles acordam tarde, então eu acordo cedo. Entendi. E aí esse momento que eu tenho para escrever, para fazer minhas coisas. É o momento mais de reflexão, né? Sim. Porque normalmente a gente dorme mais emocional e acorda mais racional, de certa forma. Tem escritores que gostam de escrever de madrugada, né? E eu gosto de escrever de manhã. Cada um funciona de uma forma. Entendi. E o que significa mentalidade afetiva? Cara, essa é uma coisa que eu vim elaborando, né? Porque não existia a ideia de mentalidade afetiva. Isso é uma coisa que veio para mim. Então eu tive que elaborar. Durante o processo de escrita, eu fui elaborando, né? O que é mentalidade afetiva? A mentalidade afetiva é um hábito de amar através de escolhas conscientes. Né? Então a gente não pode achar que o amor vem pra gente. Um belo dia eu vou sentir amor. Sabe? Ele tem que ser uma atitude ativa. Ele tem que ser um querer. Um querer que a gente fala, não, tá difícil, né? Eu tô com raiva, tô com medo, tô com problema, mas mesmo assim eu vou agir de uma forma amorosa, de propósito. Para que a gente possa ter esse controle das nossas atitudes. Né? E essa questão de amar de uma forma consciente é que é a essência do livro. Sabe? É um esforço de amar, como um hábito mesmo. Entendi. Bom, pegando um trechinho do livro, de certa forma é como se fosse um autoconhecimento, né? Uma reflexão. Exato. Quais são os principais desafios que você enfrenta nessa questão de autoconhecimento, de adquirir um autoconhecimento com o livro, por exemplo? O livro é essencialmente de autoconhecimento, né? Porque, na verdade, ele foi um instrumento para o meu autoconhecimento. Isso eu fui aprender depois, né? Eu fiz terapia e a psicóloga falou que escrever faz muito bem para a saúde mental. E para mim foi um fato. Eu me senti muito bem escrevendo, colocando para fora as ideias. Aí são dois momentos. É o momento de soltar as ideias no papel
e o momento de organizar. Inclusive, uma questão muito engraçada. Quando eu estava terminando de escrever, escrevendo os últimos capítulos, eu olhava para o texto e falei, nossa, mas está muito diferente do começo. Eu já era outra pessoa. E a gente amadurece durante o processo de escrever um livro. Né? É uma transformação assim, imensa, assim. Só quem escreve sabe. E aí, para mim, como era inexperiência de escrever, era o meu primeiro livro e tal, o que eu faço com isso agora? Aí eu tive um esforço de colocar os capítulos em ordem. Eu mudei várias vezes as ordens dos capítulos, eu tentei fazer com que tivesse uma lógica, um começo, meio e fim. Não sei se eu consegui. Mas foi essencialmente para mim um processo de autoconhecimento. Entendi. Eu gostaria de ler um trechinho aqui no começo do livro e queria te perguntar uma coisinha sobre ele, tá? Que eu achei muito bom. Ó. Purifica teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Pitágoras. Por que você escolheu esse poema, né? Esse trecho? Achei maravilhosa essa frase, porque eu comecei a estudar algumas coisas sobre autores antigos, né? Sobre sábios, né? Porque a ideia é imitar os sábios da antiguidade. Para não ter uma fonte só, para não ser só uma coisa da minha cabeça. Então eu peguei diversas fontes diferentes de diversidade, assim, de ideias. E aí eu queria uma frase para colocar no livro, que possa dar essa abertura, né? Que o leitor possa ver e falar, é sobre isso. E aí eu achei essa frase na internet, no Pensador, pode falar o nome, Pensador? O Pitágoras, né? E nem sei o que eu busquei, tipo, sabedoria, amor, uma coisa dessas assim. Aí surgiu essa frase e me apaixonei na hora. Falei, cara, essa vai pro livro. Pitágoras, né? Foi um chat GPT que você precisou, não? O Pensador. O Pensador? Tá. Cara, que legal. E assim, antes de começar a ler o livro, eu falei pra você, eu li Mentalidade Afetiva. Só que eu não sabia nada do que esperar. Eu falei assim, que mentalidade afetiva? Será que eu vou gostar? Como você falou, é um livro curto. E a arte de pensar com amor. Eu falei assim, cara, não sei. Quando eu comecei a ler, ele faz um convite a ler devagar. Assim, leia com calma, pega um café e leia com calma. E eu sou meio acelerado, né? Então, eu começava a ler e quando eu comia a palavra, eu voltava a ler de novo. Para poder prestar atenção e entender o que estava acontecendo. E assim, a princípio eu acho que o Rodrigo escreveu vários livros, ele é um profissional, porque tá muito bom realmente. Então, Rodrigo, o que você estava esperando das pessoas, a reação delas ao lerem esse livro? É difícil falar sobre expectativa, né? O que eu espero das pessoas. Cada pessoa é um universo, cada pessoa vai interpretar do seu jeito. E quando a gente está escrevendo, a gente não pensa nisso. Eu penso que eu vou colocar o papel na minha visão de mundo, mas eu não imagino o que as pessoas vão pensar sobre o livro. Né? Mas eu tive alguns feedbacks interessantes. Teve uma pessoa que falou que leu o livro 3 vezes e de cada vez entendeu diferente. Eu acho isso muito interessante, sabe? Um livro de códigos, tipo a Bíblia, né? Que você lê várias vezes e entende. Não sei, talvez, né? Porque realmente ele é uma coletânea de pensamentos simples ao mesmo tempo profundos. Que se você pegar uma frase isolada, dá para viajar bastante. E se você ler ao contrário? Porque você seguiu uma ordem cronológica, certo? Se você ler ao contrário, dá uma outra visão? Ele é um livro interessante que ele dá para ler aleatoriamente. Você pega uma frase qualquer e aí você consegue ter um pensamento bacana sobre o amor, sobre essas questões, sem você ter que ler a sequência toda. E até o primeiro capítulo desse nome, né? Pegue um café, porque é assim que eu gosto de ler. Cara, é o ato de ler como um lazer, sabe? A gente perdeu muito isso de ler o livro físico. Eu gosto de pegar o livro, né? De sentir o cheiro, de saborear mesmo o livro com calma, no momento de tranquilidade e tal. Eu quis resgatar um pouco isso também. Então esse livro tem vários objetivos. Um deles é resgatar o prazer de ler. Que para mim foi muito bom, porque eu resgatei o meu prazer de ler. Eu também fiquei viciado na internet, eu também consumo muito TikTok, YouTube, Instagram, o dia inteiro. E a gente precisa voltar a ter esse prazer de ler, sabe? Que é gostoso, é um momento agradável que a gente tem de encontro consigo mesmo. Eu acho que esse livro vai ajudar as pessoas nesse sentido. E eu confesso que esse
esse comecinho do sente, pega um café, foi o que me levou a querer ler, porque achei diferente. Tipo, começar a ler, então, sente, pega um café, eu falei, caramba, muito legal. Foi espontâneo mesmo. Foi surgindo ao longo do livro, foram surgindo essas ideias. Mas tiveram referências de fora, no caso, nessas partes ou não? Eu tenho algumas poucas citações no livro, que são aquelas citações que eu levo pra minha vida, né? Tipo, aquela famosa frase do Seu Madruga, né? A vingança nunca plena, mata a alma e veneno. Foi muito legal. E legal que eu citei como se fosse uma coisa séria. Né? Depende do ponto de vista. E na verdade. Sim. E é uma piada, mas é muito profundo isso. Se a gente levar pra vida, né? Certo. Quando você foi fazer o prefácio, que você convidou o Raul, você já tinha ideia de chamar ele? Minha primeira ideia era chamar uma outra pessoa. Certo, para fazer o Um prefácio. cara mais famoso, mais conhecido e tal. Aí eu pensei bem e falei, não, o Raul, cara. O Raul é o cara, porque ele é da área de educação, então ele é uma referência, não é qualquer pessoa, é alguém que é uma pessoa esclarecida e que me conhece, né? E que vai entender o propósito e tem tudo a ver com ele também, né? Sim. Ele é um praticante da mentalidade afetiva sem saber disso. Com certeza. Não, e ele é um cara assim muito aberto, ele tem muitas ideias. E aí quando eu tava lendo, eu não esperava que fosse do Raul. Eu li no final, eu li Raul Cabral, educador. Eu falei, caramba, mano, muito legal. Bom, de que forma as expectativas, o que eu espero do outro, interfere nas minhas relações afetivas, por exemplo? Cara, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre espera algo de alguém. Né? Naturalmente, a gente tem uma expectativa que a pessoa vai gostar. Por exemplo, eu escrevi um livro, eu quero que as pessoas gostem do meu livro, claro. Mas eu não posso garantir isso. Né? Eu posso oferecer um livro e cada um vai lê-lo da forma que entende. E aí eu tive que aprender também. O ato de escrever um livro foi um aprendizado para mim. Que muita gente vai comprar e não vai ler. Eu também comprei um monte de livro que eu não li. Normal, faz parte da vida da gente. Né? Mas eu me surpreendi, na verdade, que com os poucos livros que já foram distribuídos, assim, os feedbacks que vêm chegando têm sido muito legais. Bom, no livro também tem um trecho que fala sobre os nossos erros são os nossos mestres. Sim. O que você entende por isso? Justamente, né, muita coisa que a gente vê por aí, principalmente na internet, é do coaching que fala que a gente tem que acordar cedo, tem que tomar banho gelado, faça isso, faça aquilo, como se fosse o dono da verdade. Só que cada um tem a sua própria verdade. Então eu não poderia violentar o leitor impondo uma série de regras para ele. Né? Então não seria honesto, não seria vantajoso, a gente está cansado disso. Né? Todo dia a gente vê esse bombardeio de caga-regra na internet. Eu queria fugir um pouco dessa lógica e falar, eu sou uma pessoa igual a você, cometo erros igual a você, né? Tenho dificuldades como todo mundo, faço cocô como todo mundo, e a gente vai ter uma troca aqui. Então o leitor ele vai ler o livro, ele vai misturar os seus próprios pensamentos com os pensamentos do livro, vai ser um diálogo, uma troca. Eu queria que fosse um livro de igual para igual, que a pessoa se sentisse confortável lendo o livro. E de várias maneiras no livro, você, quando vai se referir, por exemplo, a Deus, você coloca Deus, ou Inteligência Suprema, ou, enfim, Todo-Poderoso, sei lá. Por que você escolheu falar dessa forma, ou não só Deus? Eu fiz questão de fazer assim, por quê? Porque eu queria que fosse um livro que qualquer pessoa pudesse ler. Eu sou de família espírita, eu cresci no meio espírita, no centro espírita. Poderia ser um livro espírita, só que aí só os espíritas podiam ler. Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse um livro aberto, que qualquer pessoa pudesse ter acesso, pudesse se sentir acolhido. Se um ateu ler o livro, ele vai achar interessante. Se um religioso, fanático ou não, ler o livro, ele vai achar interessante. Eu queria que fosse um livro acessível a qualquer pessoa. E quando a gente fala de amar a si mesmo, né, e o próximo, como que a gente faz esse balanceamento de amar a gente e dividir isso com o próximo? Cara, eu aprendi que tudo na vida é questão de equilíbrio. Se a gente amar o próximo sem amar a si mesmo, a gente vai estar desequilibrado. A gente vai estar propenso a ter uma autoestima baixa, a se diminuir, né, a se apequenar quando a gente exalta o outro sem
sem o nosso próprio amor. É uma contrapartida. E quando eu me amo mais do que os outros, eu vou me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa desagradável. Então, Jesus deu a dica, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tomei essa frase como uma filosofia de vida. Né? Que se eu me amo mais do que os outros, eu vou estar sendo desagradável, vou estar errado. Se eu me amar menos do que os outros, também vou estar me apequenando, me apodrecendo por dentro. Então eu quis fazer questão de deixar claro de que o equilíbrio é a lei da vida. O equilíbrio é fundamental. Mas quando dizem que, vamos supor, então você fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, certo? Beleza. Mas e se o amor que o próximo quer receber não é o amor que eu tenho para dar? Profundo isso aí. Agora você me pegou. Cara, tem pessoas que a gente vai amar muito assim. Vou ilustrar com um trecho do livro. Um capítulo que eu gosto muito, um dos que eu mais gosto é o capítulo 10. Aí agora a gente vai entender. Tá, que é o nome? Amor. Beleza. Aí ele fala assim, vamos pensar sobre o amor. O que não é o amor? O amor não é apego. O apego é a expressão do egoísmo, que é oculto ao ego. Certo. Amor não é admiração, cuja fragilidade se revela nas grandes e pequenas falhas. Amor não é desejo, visto que acaba na posse do objeto desejado. Amor não é carência. Amor não é simpatia, a qual pode oscilar conforme os nossos interesses. Amor não é atração, que vai e vem como qualquer energia. Amor não é entusiasmo, impulsividade, ambição, ganância. Amor não é nem mesmo tudo isso junto. Não se presta a paixões que são os controles de tudo que pensamos ser amor e não é. Então acho que isso aqui responde um pouco, né? O que não é o amor? Não é admiração, não é apego, não é carência. Então, quando eu busco no ser amado algo que falta em mim, a gente está em desequilíbrio. Uhum. Aí você sempre vai esperar alguma coisa da pessoa. Sim. Interessante. Então, assim, quando a gente espera muito algo de alguém, então alguma coisa está errada. Eu estou querendo suprir uma carência que está dentro de mim. Então, quando eu me valorizo na mesma proporção que a pessoa amada, aí as coisas vão começar a se encaixar. E agora, como você perguntou no livro, o que significa pensar com amor? O que você entende sobre isso? Então, essa frase surgiu também bem por acaso, assim, né? Eu fiz tudo sozinho. O livro eu fiz ele inteiro independente. E aí, sabe aquele momento que você está inspirado? Não, vou fazer o livro, tal, agora vai ser legal, tal. Eu resolvi fazer a capa, fiz a capa do celular. Aí eu peguei uma foto que eu tinha na galeria, essa foto eu tirei da porta de casa. Caramba! Numa época de outono, né? Às vezes eu gosto de tirar foto do céu. Nossa, que céu bonito! Eu fui lá, tirei foto. Isso bastante tempo, uns 2 anos antes. E aí, cara, deixa eu pegar uma foto aqui, pá, achei essa foto, legal. Aí eu coloquei, né, o nome do livro, parecia que faltava alguma coisa. Eu falei, mentalidade afetiva é um nome legal, mas precisa de um subtítulo. E aí na hora veio a arte de pensar com amor. Na hora de fazer a capa, veio ali, né? E ele tem muito a ver com o livro no sentido de que o amor não é um sentimento, assim, de esperar sentir amor. Sabe, a gente acha que o amor vai cair do céu, que o amor vai brotar. Não, assim, o amor é uma construção. Né? Então, além do sentimento, que é muito importante, tem que ter a contrapartida da razão. E aí o livro todo é premiado por essa questão do equilíbrio. A razão com a emoção, né? A materialidade com a espiritualidade. Então, se a gente negligenciar qualquer um dos lados, a gente vai ficar em desequilíbrio. A espiritualidade também é uma questão muito importante que tem no livro. Se eu estou atropelando a sua pergunta. Não. Pode continuar. Né? E a gente tem que entender que a matéria ela é importante, porque tem gente que fala, agora eu sou um ser espiritual, né? Eu vou evoluir, eu vou me iluminar e tudo mais, e deixa a materialidade para trás. Eu passei materialidade, né? O lado material. Entendi. Vai ficando para trás e tal. Eu passei por isso, né? Quando eu era jovem, era aquele cara que queria ser ou iluminado, né? Porque eu vou ler livros, eu vou ler André Luiz inteirinho, eu vou ler muita coisa e tal, e aquilo eu vi que era um desequilíbrio. Né? E o contrário, só que qual que é a diferença? Para você ter uma vida material bacana, né? Uma vida material assim,
boa, todo mundo ensina. Na internet todo mundo ensina a fazer investimento, a fazer contas financeiras e tudo mais, todo mundo ensina. Mas espiritualidade pouca gente ensina. Sim. Então eu quis dar uma ênfase na espiritualidade fazendo contraponto com a religião. Porque a religião, se você não tiver uma cabeça boa, se não tiver uma espiritualidade forte, ela corrompe a gente. Sim. Então, Rodrigo, agora a gente tem uma pergunta aqui do backstage que o Felipe vai fazer para você, tá bom? Rodrigo, boa noite. E nossos inscritos aqui mandaram uma pergunta para a gente. A gente queria saber o seu ponto de vista, ou talvez o seu conselho, ou a ideia que o seu livro pode trazer diante dessa situação, tá? Que é: devemos nos afastar daqueles que nos ancoram ao chão ou ao negativo, ou tentar ajudá-los? Pergunta complexa essa, né? Então, eu acho que o limite é o limite da saúde, sabe? Quando um relacionamento está indo mal, a gente tenta consertar. Quando a gente começa a ficar doente, aí é a hora de afastar. Mas é muito delicado isso, porque assim, dependendo do tipo de relacionamento, dá para afastar. Vai fugir de casa, né? Vai largar o emprego sem ter um outro. Então, assim, a gente deve estar se esforçando, né, para manter o relacionamento da melhor forma possível. Vou pegar um gancho do que você está falando. Eu, um tempo atrás, assisti um vídeo, e aí acho que a menina pergunta pro rapaz assim, até que ponto ela tem que conviver com um familiar, que é, vamos supor, negativo assim, até ela se afastar dele. E aí o cara fala, até quando você consegue ficar tomando veneno sem, né, até morrer, de certa forma, né? Aí já entra na psicologia. A gente tem que entender que o problema não está sempre no outro. Que a gente sempre é o bonzinho e o outro sempre é o malzinho. Né? O livro fala sobre isso. A gente está acostumado a pensar em heróis e vilões. A gente é sempre o herói. Então a gente tem que entender que o mal também está na gente. Nós somos feitos de bem e mal, convivendo aqui junto. Então, eu preciso entender que eu também sou parte do problema. Então, o que é que a gente deve fazer, na verdade? Né? Não é um conselho, assim, é só uma ideia mesmo. É assumir a minha parte do problema e deixar que o outro assuma a parte dele. Que nunca é culpa de um só. Né? Então, assumir a minha parte, fazer o que eu posso fazer para mim melhorar, para ser uma pessoa melhor, porque às vezes eu sou insuportável para a pessoa. Nem sempre o problema está 100% no outro. Na verdade, nunca o problema está 100% na outra pessoa. O problema é sempre algo compartilhado. Então eu tenho que admitir a minha parte e deixar que o outro resolva a sua parte. Assim que funciona. Acho que assim. Pegar esse gancho aí, na próxima pergunta, como eu posso lidar com uma pessoa problemática e como eu sei se essa pessoa não sou eu, por exemplo? A gente sempre acha que o outro é o problemático. Então é aquela coisa, é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, assim, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho qualidades. Tem momentos que eu estou bem, tem momentos que eu não estou muito bem. E o outro também, porque a gente acha que a gente errou, nossa, eu errei, mas eu estou num dia difícil, estou trabalhando muito, problema em casa, relacionamento tá ruim e tal. E a gente tem sempre uma justificativa para o nosso erro. E o outro não, errou, tem que ir para a cadeia, errou, tem que ser punido, tem que pagar pelo erro e tal, justiça. A gente confunde muito justiça com vingança. Né? E a gente pensa em punição como uma solução, só que punição não é solução para ninguém. Né? Tá aí as cadeias cheias de gente punida e que se torna pessoas piores. Então a gente tem que ter essa consciência de que, primeiro, o problema nunca está sempre no outro. Eu sou parte do problema e também parte da solução ao mesmo tempo. Então é assumir a minha parte, reconhecer que eu errei e assumir a minha parte, né? Assumir aquilo que me cabe na minha parte do problema. E deixar que a outra pessoa assuma a parte dela. Então eu não tenho controle sobre o que a outra pessoa pensa, sobre o que a outra pessoa faz. Né? Isso é com ela, da consciência dela. Então por isso que eu coloco no livro, né? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Eu apenas estou colocando a minha visão de mundo, a minha forma de ver, baseado em tudo que eu já li, em tudo que eu já ouvi, em tudo que eu já experimentei. E para que a gente tenha uma visão de mundo equilibrada, uma visão de mundo que seja útil
que as pessoas possam estar lendo e estar se identificando, né? Estar não só se enriquecendo culturalmente, mas principalmente fazendo isso de uma forma prática, para se levar para a vida as ideias que ele contém. Até porque acho que haver uma separação entre tudo aquilo que está no meu controle, que eu posso resolver, e aquilo que está fora. Exato. Porque se eu tentar resolver o que está fora, às vezes eu acabo esquecendo de resolver o meu, aí sobrepõe tudo e não resolvo nada. Exato. Né? Fica uma confusão. Eu vou abrir um trecho aleatório aqui, porque todos os títulos são bons, então eu abri aqui no Aceitar-se. Eu vou ler aqui um pedacinho dele. Eis um dilema: aceitar-se como é, ou buscar ser melhor. Quando nós nos dispomos a mudar, o velho eu fica nos rodando o tempo todo, só esperando uma oportunidade para bloquear o ciclo de desenvolvimento pessoal a que nos autoconvidamos. Para a grande parte das pessoas, viver é tão somente respirar, pagar contas, às vezes comer em um restaurante ou viajar para a praia. E isso está tudo bem. Até que chega um dia em que a gente quer mais. Vidinha sem graça essa de simplesmente viver. Passamos a procurar na vida um sentido, se é que ele existe. Assim passamos a vida imaginando que talvez exista um mundo melhor fora da bolha da nossa vida comum. E agora? Vamos atrás dos nossos sonhos ou ficamos conformados com a nossa vidinha? É a questão, né, cara? É algo para se pensar durante a vida toda, né? É um dilema. É muito doido. E eu fiz essa observação porque eu me cobro muito. As pessoas falam, nossa, você cobra muito, relaxa, né? Tá tranquilo e tal. Eu sempre me cobrei muito, sabe, dessa questão de ser melhor, de fazer o melhor e tal. E a gente se frustra com a gente mesmo, né? Que a gente vai, se esforça e tenta fazer o melhor e nem sempre dá certo. E quando não dá certo a gente fica para baixo, fica chateado, deprimido. E aí eu quis encontrar uma solução, eu não sei se tem um equilíbrio aí, né? Mas é um dilema, é algo que não tem uma resposta imediata, é algo para se pensar. Mas, Rodrigo, como que a gente consegue, eu falei, não é balancear mais. Por exemplo, eu tenho um sonho, tenho vários sonhos, por exemplo. Então eu gosto de viajar, mas o fulano quer ter a casa própria, né? Então, assim, como que a gente vai saber se o sonho dele é vidinha ou se o meu é vidinha, né? Porque cada um tem uma expectativa. Tudo é muito relativo, né? E eu sempre tive essa dificuldade de tentar equilibrar, né? Porque eu me cobro, eu tento fazer o melhor, eu me esforço, e aí eu não consigo, eu me frustro e assim por diante. Até que eu descobri a solução numa frase do querido Mário Sérgio Cortella. Bom. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso virou minha chave de uma forma espetacular, sabe? E é isso que eu tenho procurado fazer, sabe? É fazer o melhor dentro das possibilidades que eu tenho. Tanto que, como já mencionei, o livro eu fiz sozinho. Porque, eu vou procurar uma editora, né? Tem a editora, a mulher do Harry Potter lá, que mandou para 12 editoras, né? Foi recusado por várias editoras e tal. Eu queria essa vida para mim. Ou ter que contratar uma gráfica, ficar com quilos de livro encalhado em casa e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, eu vou me autopublicar e vou distribuindo aos poucos e vamos crescendo devagar. E foi exatamente isso que eu fiz e deu muito certo. No caso, não tem editora? Não, ele é autopublicado. Mas aí, no caso, independente. Você mandou numa gráfica para fazer o livro, Tem um site na internet que a gente sobe o arquivo e ele disponibiliza para venda. Qualquer pessoa entra lá e compra o livro. É gratuito esse site ou pago? É gratuito. É impressão sob demanda. Ele imprime só o seu exemplar e manda para sua casa. Como é o nome do site? Ele é pelo Wiclap. Wiclap? É. Nunca ouvi falar. Essa semana eu recebi uma proposta de uma editora. Estamos negociando aí e de repente vai ter novidade aí pra frente. Que legal. Muito bom. Filipão. Aqui, Ricardo. Rodrigo. Rodrigo, mais uma pergunta de outro inscrito nosso, tá? Foge um pouco do tema agora, mas eu sei justo, porque assim você divulga a sua opinião, né? Porque ouvir
pessoas experientes ou com uma visão de mundo diferente é importante para essa autoevolução, esse autoconhecimento nosso, né? Então, é uma mera opinião e se você puder embasar alguma coisa no livro, enfim, a gente também fica super agradecido por divulgar isso com a gente aqui, tá? A pergunta é, o medo, além dos ciscos iminentes, é uma construção cultural? Essa é uma pergunta muito interessante, cara. Porque tem o medo instinto, né? Se vê uma cobra aqui, você vai ficar com medo, claro. Mas o medo que eu coloco no livro é aquele que foi imposto pela sociedade. Certo. É um medo, assim. A gente fala do passado, cara. O passado, ele deixou a gente muito encalacrado, sabe? Muito medroso. Então, a gente vai olhar para a história da humanidade, a gente vai ver escravidão, a gente vai ver guerras, holocausto, então muitas coisas ruins. Então, de alguma forma, o medo foi imposto para a população em proporções gigantescas. A gente é produto disso. Então, muitas vezes o nosso medo vem do medo dos nossos pais, que vem do medo dos nossos avós, que vem do medo dos nossos bisavós. A gente foi criado com medo, né? Não pode comer manga com leite. Sim. Não pode isso, não pode aquilo. Né? A gente foi criado em torno de um medo, né? Que a gente nem sabe de onde vem. Então tem um componente cultural, sim, do medo, com certeza. E respondeu, Felipe? Sua pergunta? Respondeu. E quando você fala, você entrou nessa questão de guerras e conflitos, você fala que a religião, né, os fiéis, eles acham que o Jesus, né, Jesus vai vir com um monte de barulho no céu, pelas nuvens, né? Como era o trecho? Acho que os fiéis acham que Jesus vai vir uma barulheira no céu, pelas nuvens, para salvar, né, as pessoas. E falar de religião é meio delicado, né? Como é que você... Então, com todo respeito à crença das pessoas, né, a minha forma de pensar, eu penso no sentido da espiritualidade. Porque a religião é também uma forma de dominação. Que funciona assim. Alguém tem uma revelação espiritual, que é uma coisa muito boa. Cara, nossa, que legal, né? Deus está revelando, bacana. E aí, a partir daquela ideia, que é uma ideia boa, aí começa a aparecer os detalhes, né? Você cria uma organização, você constrói um templo, você cria leis e regras, diversos acessórios em torno daquela ideia, que a ideia se perde. Isso aconteceu em todas as religiões, espiritismo também. Entendi. Em todas as religiões. Que aí surgem, né, as organizações, os líderes, e aquilo tudo vai tomando uma proporção em que o acessório supera a essência. E acaba que a essência fica perdida. Então, para aquela pessoa que sabe buscar, que quer realmente conhecer uma essência espiritual, ela se dá muito bem, ela consegue. Mas para chegar nisso, parece que a própria religião, que deveria ser uma facilitadora, acaba sendo uma barreira. Então é nesse sentido que eu coloco. Que todas as religiões foram deturpadas em alguma medida para que a espiritualidade não aparecesse. Que incrível que isso, né? Pensar sobre isso, mas é a realidade. Então, a gente pensar de uma forma religiosa, de uma forma cega, vamos abrir a nossa mente e enxergar que a religião do outro também é boa. Sim. Que eu posso aprender com a religião do outro e o outro pode aprender com a minha. Né? Eu sou espírita de família, né? Eu cresci numa família espírita, sou voluntário, esse ano fez 30 anos que eu estou no transitório, então eu cresci nesse meio. Até que um dia eu comecei a buscar outras coisas, conhecimento de yoga, de budismo, eu adoro a história do Buda, eu sou apaixonado por Buda. E o cristianismo, né? O cristianismo tem muita coisa oculta ali nas escrituras que a gente não vê, a gente lê e não entende. Então tem muita coisa boa em todas as religiões, só que a gente precisa buscar. E não aceitar cegamente o que a estrutura fala pra gente. Né? Ter uma busca genuína, uma busca interior. E quando você fala de fé, que não é algo palpável, é meio que lógico você pensar nos espíritos logo em seguida. Vem junto, porque não é algo que você vê, algo, de certa forma você vai sentir. Né? E na história
tentam apagar isso de certa forma, né? Os espíritos. Pô, mas você está falando do Espírito Santo, tá aí, né? Como que não tem? Então, enfim, é muito impossível só existir o plano material e mais nada. Junto com as verdades espirituais vem os erros humanos. A gente tem que ter o discernimento para encontrar onde está a verdade espiritual e onde estão os erros humanos, porque estão tudo ali junto, né? Tanto que as escrituras são traduções de traduções de traduções de traduções. E aí, né? A gente tem que ter olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. Ouvidos de ouvir. Muito bom. Rodrigão, além da mentalidade afetiva, você tem algum outro projeto futuro? Tem. Então, né, a minha ideia era só escrever um livro, deixar meu legado, né, colocar minha marca no mundo, e aí eu falava, Deus pode me levar, que eu tô de boa. É o Rodrigão da mentalidade afetiva. Aí depois que eu publiquei o livro, assim, eu tinha necessidade grande de escrever mais, que aí comecei a participar de feiras, de eventos literários, e os escritores têm vários livros, né? Aí eu falei, cara, dá pra fazer. Porque assim, quando eu escrevi esse livro, eu tinha uma certa ansiedade de colocar ele logo no mundo. Eu queria publicar ele logo. Para realizar o sonho, para pegar na mão, para ter essa sensação gostosa de ter um livro, né? Agora que eu já realizei, tipo, já é uma outra realidade. Então agora eu já comecei a escrever um novo livro. Eu estou no capítulo 2. E agora esse vai ser um livro mais calmo, sabe? Um livro mais reflexivo, mais elaborado. Mais reflexivo que esse? Mais, Caramba! Porque esse aqui ele tem muito daquele sentimento da revolta adolescente, sabe? Certo. Ah, por que o mundo é assim? Né? Então, tudo aquilo que eu vinha trazendo como todo adolescente revoltado, que cresceu e que agora com a maturidade que tem hoje enxerga as coisas de uma outra forma, né? Ele tem dentro dele um ímpeto muito grande de colocar para fora aquilo que a gente pensa e o sentimento e tudo mais. E agora que eu já satisfiz essa minha vontade, eu quero escrever um livro mais tranquilo, um livro mais aberto, um livro mais elaborado mesmo, mais filosófico, na verdade. Né? Que aí não é uma continuação, mas acaba sendo na mesma linguagem, a mesma linguagem de igual para igual, né? Respeitando a inteligência do leitor, procurando não falar besteira tanto quanto possível. Mas ele fala mais da questão da elaboração do ego, sabe? Verdade. Da gente educar o nosso próprio ego, da gente buscar um conhecimento mais aprofundado, vai ser uma coisa bem mais... Ele já tem um título, não? Que pode ser pode falar? Você que sabe, cara. Eu ia deixar em segredo, né? Agora eu não sei se eu falo. Será que eu falo? Fala ou não fala? Fala, Fabinho. Você dá uma parte do livro aí? Não. É um projeto pessoal. Vai dar uma palhinha. Não, é surpresa. Antes que Mas alguém nada, tenha uma ideia, nem duas frasinhas do primeiro ele capítulo. já tem título, já tem até capa. Uma frase. Ele tá prontinho, é só o texto mesmo. Imagens. Mas é nesse sentido, ele é uma mentalidade afetiva mais 2.0. maduro, 2.0. Certo. Mais maduro, mais tranquilo, mais elaborado, mais sossegado. E quando você escreve, você se preocupa em colocar em uma linguagem que os jovens entendam ou que os mais velhos entendam? Ou não? Você não se preocupa com isso? Ele é um diálogo, né? Ele é um diálogo com o leitor. Então é como se eu estivesse conversando com o leitor. É quase como se eu esperasse que o leitor respondesse. O que você acha, leitor? Eu fico esperando isso. Eu te falei assim, poxa, vai ter resposta daqui a pouco. Justamente assim. Porque, cara, na verdade eu pensei, cara, quem sou eu para dar conselho para os outros? Quem sou eu para ensinar alguém a viver? Eu tenho consciência das minhas limitações. Então eu coloquei isso muito claro no livro. Que fosse um livro de igual para igual, que fosse um livro que dialogue com o leitor de uma forma tranquila. Mas você acha que... Na verdade não, eu acho que o mundo ele não tá indo tão bem assim, porque acho que todo mundo dá opinião de tudo, né? E sem base. Então fazer algo... querendo abafar o outro, É. querendo interromper o outro, porque eu não tenho a paciência mais de ouvir a opinião do outro, eu quero colocar a minha. Sim. Né? Tipo, o Rodrigo é careca. O que eu tenho a ver com o Rodrigo é careca, né? Pois é, então a Então- gente está muito na superficialidade, né? A gente tem que procurar mais a profundidade das relações. Entendi. Bom, Rodrigo, como eu posso adquirir esse livrão aí? Muito bom. Este livro está na internet, o site é www.mentalidadeafetiva.com.br. Opa!
Tem até um site já. Ele tem físico, né? E também tem o digital e tem o áudio. Inclusive, se você comprar o livro físico ou digital, na última página dele tem um QR Code. Você ganha um áudio de presente. Aqui, ó. Ah, esse QR Code é do áudio? É do Não. áudio. Esse aqui? Esse aqui. De dentro. Rapaz, eu nem Também me não te entendi deu dele, isso. né? Tá vendo? Tem uma surpresinha. Aí você tem um áudio de presente. Ou se você quiser só comprar o áudio, tem no Google. Só buscar no Google lá, mentalidade afetiva, você vai encontrar. Caramba, audiobook. Nossa, e tem a hashtag aqui, né? Use a hashtag mentalidade afetiva Isso, para em todas as redes aqui tem sociais. afetizar o mundo. Eu penso nele mais do que um livro, na verdade, né? Um dia ele vai acabar sendo um movimento, porque as pessoas vão se identificando com a ideia Uhum. e acaba que um dia fatalmente vai se tornar um movimento, né? Sim. Que é o sentimento que está por trás do livro, né? Ele não é só um produto de papel, é uma ideia. A gente solta a ideia no mundo e não sei onde vai parar a ideia. Entendi. Bom, a gente entendeu um pouco como é o Rodrigão, o escritor. Mas como é o Rodrigo nos dias de lazer? O que você faz, Rodrigo? Então, para manter a saúde mental, né? Então tudo isso também que eu falo bastante no livro, e eu tenho um tripé que funciona bastante para mim, que é a atividade física, né? A terapia, importante fazer, e a espiritualidade. Então, assim, no meio de tudo que a gente tem para fazer, a gente tem que encontrar um espaço de um momento de meditação, de um momento de leitura. E agora eu estou voltando a ler livros físicos, né? Porque entrando no mundo literário, eu voltei a ter esse prazer. Então agora eu voltei a pegar o cafezinho, né? Um dia tranquilo, uma manhã de sol e ler um livro físico, eu acho isso super legal. E continuo correndo, depois que eu corri a maratona, né? Corri a maratona São agora em Silvestre? abril. Todo mundo acha que São Silvestre é a maratona. Mas não é, eu corri a maratona de São Paulo. Foi uma experiência fascinante, assim, super legal. E depois eu tirei umas férias, né? Fiquei uns 3 meses sem fazer nada, mas já voltei. Certo. E eu acho que a corrida é uma terapia muito forte, sabe? Ela te ensina muito mais do que simplesmente um condicionamento físico. Ele é um exercício para a mente. Pra mente, né? Resistência continua, Isso. não para. Quero até mandar um beijo para minha treinadora, Luciana Siqueira. Aí, Aqui. Luciana, um beijo. E é isso, cara, é um equilíbrio, né, entre atividade física, cuidar da família, tirar um tempo para o seu lazer, para a sua leitura. Eu tenho buscado bastante manter, né, e depois que eu escrevi o livro, agora eu fiquei responsável por ele, né, de viver de acordo com o livro. E o livro ele foi fundamental para que eu me tornasse uma pessoa melhor através do livro. Quantas vezes, cara, eu tive aquele momento difícil, problema, dificuldade e tal. Aí eu abri o livro ao acaso, estava aquela frase que eu precisava ler, cara. E eu escrevi isso. Muito louco. Cara, é interessante, eu não tinha pensado nisso não. Por exemplo, você escreveu um livro com várias reflexões. E se você não pratica elas, de certa forma, fica meio em vão. Não é fácil, sabe? Mas é interessante, fácil, cara. vale muito a pena. Mas é um exercício. Você lê e fala, eu escrevi isso aqui, por que eu não estou fazendo, né? Eu penso muito nisso, assim, se pelo menos uma pessoa se beneficiar da leitura do livro, eu já estou feliz. Nossa, sim. Mas o mais importante de tudo é eu me beneficiar dessa leitura. Porque daí você consegue também criar outras ideias, criar outras coisas. Porque é uma roda, né? Uma roda que vai girando e a gente vai, as fichas, na matéria a gente fala cair a ficha, né? A gente vai caindo as fichas e ao decorrer do tempo a gente vai se tornando pessoas melhores e afinal de contas esse é o objetivo, né? Sim. De todos nós, né? Sermos melhores. Rodrigão, tem alguma história que te motiva? Que pergunta linda essa, cara. Cara, tem muitas, né? Eu sou muito grato por estar participando da Casa Transitória, que é um lugar onde sou voluntário. Agora em 2024 fiz 30 anos, entrei em 94. Olha só. Então, uma grande referência que eu tenho é a Casa Transitória. Então lá a gente fala dessas coisas, né? Do laboratório do bem. Fala de ideias boas, a gente fala de amor, de amizade, de coisas boas. E aí, de diversos exemplos que eu tenho, desde Chaves, né, e várias referências,
Pitágoras, tudo isso que eu coloquei no livro, acho que a maior de todas é a referência de Jesus. Eu coloco aqui, né? Eu tenho diversas referências, mas a maior, na minha opinião, é Jesus. Por quê? Se você esquecer o evangelho inteirinho e lembrar de uma única frase, já valeu. Sim. E a gente fala sobre isso nas nossas aulas, né, Fabinho? Que pra mim é o seguinte, se você amar só quem te ama, de que adianta? Acho que o segredo da vida é você amar quem não te ama. Isso é muito difícil. A gente quer ser amado, a gente quer ser valorizado, quer ser reconhecido, mas nem sempre tem, gente. A gente tem essa possibilidade. E o desafio é justamente, né? É justamente a gente superar o não amor e transformá-lo em amor. Então, para mim, essa frase especificamente de Jesus é o que norteia minha vida. Às vezes eu fico chateado, puxa, tal pessoa brigou comigo, né? Tal situação aconteceu. Mas eu falei, poxa, né? A gente não está aqui para aprender a ser amado, a gente está aqui para aprender a amar. Certo. Muito bom. Enfim, é só a minha opinião, eu acho que é isso que realmente importa. Chique. Tem redes sociais para divulgar? Sim. Em todas as redes sociais eu uso mais o Instagram. Tá, manda ver. @mentalidade afetiva. Né? Nesse Instagram tem frases do livro. Vai ter mais, vai ter uma segunda temporada agora. Estou querendo pegar mais umas 15 frases para colocar lá. A gente já tem 30 frases e é tudo do livro. Então acho legal você pegar uma frase e passar o dia meditando sobre ela. Sabe? Eu faço bastante isso. Eu pego uma frase aleatória e fico o dia inteiro mastigando ela e aprendendo. Muito bom. Então, todas as redes são mentalidade afetiva. Tem aqui na última página. A sua pessoal também se quer divulgar? Eu tenho Instagram, YouTube, TikTok, Facebook e X. Mas o Instagram eu alimento sempre. Mas todos eles são mentalidade afetiva, você vai achar. @mentalidade afetiva todos eles. Tá. E o pessoal, você quer divulgar ou não? É @prof.Rodrigo Martins. Beleza, educador social. Eu uso mais o do livro, mas ali eu posto coisas mais, né? Mais pessoais, obviamente, e o livro eu coloco mais as frases pra gente ter essa coisa bonita. Igão, você quer falar alguma coisa pra gente finalizar? Deixar algum conselho? Ou... Conselho não, uma reflexão, melhor. Vamos falar de conselho. Cara, eu quero só agradecer, cara. Eu sempre quis participar do seu podcast, né? Eu sou um admirador do seu podcast, tem episódios maravilhosos. Então é um prazer estar aqui. E principalmente sendo um podcast de amigos, né, cara? Pô, o Fabinho foi meu aluno, né? Eu vejo vocês sempre lá, a gente está sempre se encontrando. Para mim é mais do que uma oportunidade de falar do livro, é um prazer mesmo de estar aqui. Obrigado. Muito legal, a gente agradece. Chama Ótimo Dia. Todo hábito começa com o primeiro passo. Depois de aceitar-se e dar a si mesmo o presente do auto-amor, é hora de começar a praticar as primeiras pequenas atitudes de gentileza. Vamos começar pelas pessoas mais próximas. Pela manhã, dê um bom dia à primeira pessoa que encontrar dentro de casa. Não um bom dia qualquer, um caprichado, acompanhado de um sorriso. Sinta sair do coração. Muitas pessoas menosprezam o poder de um bom dia. Fazem por automatismo. Sabe aquele bom dia automático por obrigação? Dar bom dia significa desejar que a pessoa tenha de fato um bom dia. Para dar mais ênfase, É óbvio, mas ninguém faz isso. tenha de fato... Não, perdão. Para dar mais ênfase, considere mudar as palavras. Tenha um lindo dia. Soa muito melhor do que aquele bom dia automático. Muito bom isso aí. Preciso treinar isso aí. Eu de manhã não sou ruim pra falar, então eu sou meio... Eu acordo e não quero falar nada, só quero ficar quieto. Aí depois que tomo café que dá uma acordada. Então é isso. Rodrigo, eu estava lendo aqui na página 93, eu li uma frase bem diferente, que pode ser de algum filósofo, pode me dizer. É assim: onde houver um conflito, que sejamos o algodão entre os cristais. O que é que significa isso? Essa veio da minha avó. Quando a minha avó faleceu, acho que foi a última coisa que ela falou pra mim, sabe? Assim, Rodriguinho, vem cá, seja algodão entre os cristais. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? A vida toda. E às vezes eu lembro, cara, que coisa incrível isso. Aí eu achei tão profundo, falei, nossa, eu não vou desperdiçar essa frase, eu vou colocar no livro para ficar eternizado. E é um desafio, né? Que, assim, no mundo conflituoso que a gente vive,
ter que lidar com os defeitos dos outros e com os próprios defeitos. Então, toda situação de conflito, a gente tem que lembrar, né, que nós estamos nesse mundo para ser o algodão entre os cristais. Todos nós temos essa missão. Mas o que significa isso? Apaziguar, né? Apaziguar as pessoas. Se você está no meio de uma treta, seja aquela pessoa que suaviza. Que suaviza, que segura, que fala calma, né? Vamos repensar, vamos reconsiderar. Será que pode ser um entendimento assim de todo mundo é cristal? Você vai ser mais um cristal, você pode ser algodão. Diferente. Ela não explicou se... Ela só falou a frase e deixou no ar, né? Eu acho que aí cabe a gente começar a pensar sobre isso, né? Entendi. Eu só quis colocar lá no livro para que ela fique registrada, né? Eu acho que isso é muito profundo para a gente perder. Muito legal. Então, pessoal, é isso. Mais um episódio do Pode Ser com o Rodrigo Martins. Eu espero que o conteúdo desse episódio possa servir de reflexão para as pessoas que estão assistindo. Leiam um livro, Mentalidade Afetiva. É um livro curtinho, né? Pega um cafezinho, que todos os temas são muito abrangentes, são temas atuais e que fazem você realmente pensar de uma forma diferente, né? Uma reflexão. Então, agradecer de novo, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou ansioso para o próximo livro, que você não quis dizer o título, né? Nem nada. Para sair em 2026. Talvez saia mais cedo ou não, não sei. Fica aí o suspense. Beleza. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Pode ser? Pode ser? Chique 10.